Pastor, nós não vamos falar de Mateus hoje, domingo que vem nós vamos falar. Uma vez por semestre nós tratamos de dízimo e hoje nós vamos tratar sobre dízimos e ofertas rapidamente aqui sobre esse texto. Mateus 23. Os irmãos podem ler juntamente comigo este texto? Façamos a leitura dele de forma uníssona. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. A intenção nossa essa noite é de entendermos a importância do dízimo e a forma em que nós adoramos a Deus com o dízimo. Essa é a forma em que a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Alphaville, na Lagoas dos Ingleses, entende, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, em qualquer parte que você for, também compreende dessa forma, que o dízimo e a oferta é uma forma de você adorar a Deus. Então essa é uma adoração contínua, de oferecer o dízimo e a oferta como parte da nossa adoração de forma contínua e fiel. É também uma generosidade como um fruto. Generosidade de dar, não pela obrigação, eu tenho que dar, porque se eu não der eu estou em pecado, mas é com um coração alegre e generoso. E também essa confiança na providência divina do Senhor. Nós entendemos que dizimar e ofertar, nós estamos confiando em Deus, porque Ele supre todas as nossas necessidades, todas elas, independe de qual seja. Nós somos supridos pela graça de Deus. Então, esses são os 3 objetivos que nós temos hoje a aprender aí dentro desse sermão. Como eu disse, o tema que nós vamos tratar é a adoração ao Senhor com dízimos e ofertas. Nós vamos entender, e eu tenho dito isso com muita ênfase aqui, os irmãos percebam que nós não colocamos um gasofilácio aqui na frente e não falamos assim, irmãos, agora vamos entregar dízimos e oferta aqui na frente. Por que não fazemos isso? Porque nós não queremos constranger os visitantes e entendemos de fato que o dízimo é oferta do coração e você faz isso de forma alegre e contínua, de forma grata ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que a adoração ela é central para a vida do cristão. A adoração é algo que está, de fato, na vida de todos nós. Nós adoramos a Deus em todas as circunstâncias, no que eu falo, no que eu faço, nos dízimos, nas ofertas, naquilo que eu faço no trânsito, em todos os lugares. A forma de nós adorarmos a Deus é de entregar com fidelidade e gratidão as nossos dízimos e ofertas. Eu já disse um sermão aqui sobre Malaquias 3:10, creio que os irmãos se lembram sobre isso, onde nós tratamos também desse fato, aonde Deus está dizendo, tragam à casa do tesouro, né, os seus dízimos, as suas ofertas, e Ele vai orientar. O que Deus está fazendo aqui é um desafio para o povo trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor, prometendo que Ele irá abrir as janelas dos céus. E por favor, eu estou tratando de prometer a janela dos céus, algo que Deus já prometeu a cada um de nós. E qual é? A salvação em Jesus Cristo. Essa é a janela que nos é aberta. A chuva que cai, ela é a janela que Deus abre nos céus. O alimento que produz, ela é a janela que Deus abre nos céus. Todas as coisas que nós temos, essa é a janela que Deus abre nos céus para cada um de nós. Eu não estou tratando aqui dizendo, olha, se você trazer o dízimo, está tudo certo, porque você vai ser salvo. Porque se eu disser isso, eu estou dizendo, olha, Senhor, o que Cristo fez na cruz não valeu de nada, então eu preciso pagar a minha salvação. E não é isso que o texto diz. Agora, quando você reconhece Deus, Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, isso é algo automático e é algo de gratidão. Você faz por gratidão a Deus. É algo muito diferente. Você não faz pensando, eu vou entregar porque senão eu estou em pecado. Eu vou entregar porque senão eu vou para o inferno. Eu vou entregar senão eu perco a salvação. Não, isso é mentira. Mas você entrega reconhecendo que Deus é sobre a sua vida. Por isso que a gente pede para os pais, oriente seu filho. Às vezes você deu lá para o seu filho uma mesada. Filho, vamos separar em gratidão a Deus, porque Deus conduziu e Deus deu a graça, Deus abençoou. Separa aqui uma parte e entregue como dízimo, porque você está orientando, você está ensinando, você está conduzindo o seu filho a agradecer a Deus sobre todas as coisas e fazer isso com alegria.
Essa é a grande diferença. Porque nós encontramos Salomão, dos homens mais sábios que encontramos na Bíblia, escreve em Provérbios capítulo 3, versículos de 9 a 10, algo extraordinário, porque ele vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens, com as suas primícias, de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é algo extraordinário. Porque você está agradecendo, você está honrando a Deus. Honrando a Deus. E por favor, irmãos, existe aqui um grande erro quando nós dizemos assim: Deus vai me honrar. Como que Deus vai me honrar? Por que Deus tem que me honrar? Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, desceu de sua glória, andou entre nós e Ele não foi honrado. Quem somos nós para dizer: Deus, você vai me honrar porque eu estou te dando o dízimo? Mas nós estamos dizendo: Senhor, eu te honro, eu te glorifico, eu te louvo, porque o Senhor me deu, ó Pai, a graça de ter os bens, de ter, ó Pai, as primícias, e eu estou entregando em tuas mãos uma parte do que o Senhor me deu. Isso é gratidão a Deus por todas as coisas. Então, meus irmãos, algo muito importante é que o dízimo, ele tem essa expressão de gratidão. Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, nós já lemos aqui, não foi? Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque está aqui, olhado depois lá em Hebreu, nós vamos ver isso. Ele é Cristo, ele é um tipo de Cristo, é o sumo sacerdote que é representado depois em Jesus Cristo. Então ele faz isso, demonstrando que a sua obra, ela é contínua e ela segue até o final. Deuteronômio capítulo 26, versículos de 1 a 11, nós também encontramos ali descrito que os israelitas eram instruídos a trazer as primícias e os dízimos como um ato de lembrar e agradecer a Deus por todas as coisas que lhe foram concedidas, pelas suas promessas, por tudo aquilo que Deus havia prometido, pelas suas bênçãos que foram derramadas. Então nós somos incentivados a entregar o dízimo e a oferta em gratidão a Deus, entendendo tudo que Deus fez sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, ali também está descrito que na prática do dízimo, ela é uma atitude do coração, ela é fundamental. E nessa carta, ele está nos ensinando a dizer ao Senhor que damos com alegria. Você já entregou o dízimo e falou assim: puxa vida, eu podia ter comido uma pizza com esse dízimo hoje. Nós fazemos com alegria, com gratidão. Deus, obrigado. Porque olha, Senhor, os recursos vêm de Ti, tudo é do Senhor. Todas as coisas do Senhor. Nós fazemos isso com alegria. Por isso, meus irmãos queridos, é tão importante nós entendermos que o dízimo, ele não é uma obrigatoriedade, ele é muito mais profundo do que isso. Uma obrigação é o fato de, a minha filha tem afazeres em casa, então os seus filhos também têm, não tem? Ele levanta de manhã e fala assim: não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque isso é uma obrigação de eu ter que fazer algo. Mas o dízimo não, o dízimo é uma gratidão, é um louvor a Deus. Eu gostaria de perguntar para os irmãos: você tem louvado a Deus? Você tem dado a Deus graças a Ele com as suas primícias, com todas as coisas? Você tem dito ao Senhor: obrigado, ó Pai, porque o Senhor me deu força, o Senhor tem sido fiel, a sua salvação é maravilhosa, nós somos chamados pelo Senhor, pela sua graça. Obrigado, Pai, pela chuva que cai, obrigado pelo alimento à mesa, obrigado, Pai, pela água que eu estou aqui a beber. Quantas pessoas não têm sequer uma gota de água na torneira, porque não chega aos seus lares, e nós somos tão abençoados com tantas coisas. Meus queridos, é agradecer a Deus sobre todas as coisas, com as primícias. Portanto, nós somos levados a entender que o dízimo, ele é uma forma de gratidão a Deus. Quando nós entendemos isso, meus queridos, o pastor não precisa abrir um momento e falar assim: irmãos, agora é horário de dízimo e oferta. E os irmãos se levantam e carregam o dízimo e põem lá na frente. E às vezes um visitante está ali constrangido, às vezes nem veio preparado para isso. Aí ele vai lá constrangido e entrega até o que não pode entregar naquele momento. Porque nós entendemos que aqueles que são gratos a Deus o fazem com alegria.
No Antigo Testamento, nós temos Gênesis 14, 18 a 20, Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Depois nós encontramos em Gênesis 28, de 20 a 22, Jacó prometendo dar o dízimo ao Senhor. E para quem viu a escola bíblica do período da manhã, se não viu, assista na internet, nós tratamos sobre isso de forma muito mais enfática. Nós vemos ali que Jacó faz um voto a Deus, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me veste, o Senhor me dá o que comer, o Senhor me protege, o Senhor me leva para a casa do meu pai, então eu vou dar o dízimo de tudo o que eu tenho ao Senhor. Ele agradece, é um voto que ele faz a Deus, é muito diferente. É um voto que ele faz de gratidão a Deus. Então o voto de Jacó foi uma resposta espontânea à promessa de Deus. Qual é a promessa que Deus nos fez? Salvação em Jesus Cristo. Qual é o voto que nós podemos fazer de confiança, dizendo: Senhor, eu sou salvo pela mão de Cristo Jesus? É quando nós contribuímos com os dízimos e ofertas para louvar também o Senhor. Levíticos capítulo 27, versículo 30, nós encontramos o dízimo ali como o santo ao Senhor. Sob a lei mosaica, nós estamos tratando nesse momento, dizendo que o dízimo foi formalizado como parte central da adoração, do sustento de um sistema religioso e comunitário em Israel, porque o dízimo sustentava o sacerdote, o dízimo sustentava os trabalhos da igreja, o dízimo sustentava as festas anuais que se tinham na igreja naquela época. Então o dízimo era algo extremamente importante, e é extremamente importante, porque essa passagem enfatiza que o dízimo não é apenas uma porção reservada para o uso religioso, mas também ele é uma porção reservada para a consagração, aonde nós vamos sustentar o reino de Deus através do dízimo e da oferta. Malaquias 3,10, nós já usamos aqui, onde fala para trazer sobre isso. Mas pastor, isso é o Antigo Testamento, acabou, não tem mais, Jesus morreu na cruz, isso não existe. Bom, então vamos olhar para o Novo Testamento. Nós lemos Mateus 23, onde Jesus Cristo menciona o dízimo ao criticar os fariseus. O que Jesus está fazendo é criticando os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus está aqui criticando, porque ele está dizendo: olha, vocês estão dando o dízimo da hortelã. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo o seguinte: olha, eu não aboli o dízimo, pelo contrário, mas vocês estão olhando para o dízimo, vocês estão vendo o dízimo, mas estão negligenciando as outras coisas. Vocês estão negligenciando a misericórdia, estão negligenciando a justiça, estão negligenciando a lei, estão negligenciando a fé. Vocês estão olhando para o que é externo, mas aquilo que é interno no coração vocês não estão vendo. Então Jesus está chamando a atenção dos fariseus. Ele não aboliu, pelo contrário, o que ele fez é chamar a atenção, dizendo: do que adianta você dar o dízimo enquanto você está sendo negligente nas outras coisas? É isso que ele está fazendo. Jesus está chamando a atenção. Quando nós olhamos para a carta que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9, nós vemos Paulo encorajando a igreja de Corinto a contribuir generosamente para os santos. E sabe o que é interessante aqui? Ele não fala para dar por obrigação, ele fala para dar com alegria. Alegria. O dízimo, irmãos, não é para você levantar e dizer assim: olha, eu estou entregando lá, eu sou dizimista, eu vou colocar lá, está vendo o que eu faço, o que eu sou dizimista? Mas é para fazer com o coração alegre, dizendo: Senhor, está aqui, obrigado pela tua graça, pela tua mão e pela tua bênção que é minha derramada. Essa é a grande diferença, irmãos. Essa é a grande diferença. Então, que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Que não faça com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Façam isso com alegria. Isso não é um pesar. Pastor, eu não dou dinheiro para a igreja, porque eu não acredito no dízimo. Tá bom, mas está na Bíblia. O dia que você entender, você vai fazer isso com alegria. É porque provavelmente Deus ainda não alcançou verdadeiramente aquela chavinha no seu coração para você fazer com amor e com dedicação. Isso é importante, irmãos. Entender a profundidade do dízimo e da oferta. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículos de 1 a 10, Jesus ali, ele é como o sacerdote
Pastor, por que você falou que Melquisedeque, ele era ali um tipo de Cristo, e agora você está dizendo que Jesus, ele é o sumo sacerdote lá de Melquisedeque, que é essa apresentação em Cristo? Porque o escritor de Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10, vai nos mostrar claramente que o autor Hebreus está fazendo essa ligação, essa importância entre o sacerdócio de Melquisedeque e Jesus Cristo como o sumo sacerdote. O que ele está destacando é que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote que era maior do que Abraão, e que agora simboliza o sacerdócio eterno de quem? De Jesus Cristo. Olha que importante. Então você vê novamente, não houve uma queda, não caiu. Nós fazemos, mas fazemos com alegria. Quero perguntar para os irmãos mais uma vez. E não quero constranger, e por favor, irmãos, não entendam isso como algo de pressão, entendam de fato com o coração. Você tem sido dizimista? Você tem adorado a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta? Ah, pastor, não vou separar 10% para nada. Não estou perguntando se está separando 10%. Estou perguntando, você tem alegrado o seu coração, dizendo, Senhor, eu te entrego aquilo que o Senhor tem me concedido pela tua graça? Você tem adorado a Deus com isso também? Isso é algo muito importante, irmãos. Adoração a Deus não é somente cantar, levantar a mão, ler a Bíblia, orar, mas é também dizimar e ofertar na casa do reino de Deus. Por isso que nós entendemos que isso é com uma grande alegria. Mas a prática do dízimo hoje, como é que ela é feita? Eu preciso entender que o dízimo e a oferta, elas são atos de adoração. Atos de adoração. Os irmãos entendem por que no final do culto a gente fala assim, irmãos, aqui está o Pix da igreja. Façam isso com alegria para a glória do Senhor. E não fazemos de fato aqui onde todo mundo vai sair caminhando e às vezes tendo que sair dos seus lugares. A gente faz isso porque a gente entende que o dízimo e a oferta é uma gratidão ao Senhor que é feita para louvor, para a glória de Deus. Então, meu querido, isso é muito importante. Contribua, mas contribua com os princípios certos, contribua adorando a Deus. Embora o Novo Testamento não exija explicitamente que o cristão deva praticar o dízimo de forma legal, mas ela mostra que é de forma de gratidão ao coração. É algo mais profundo do que algo de obrigatoriedade. É algo mais profundo. Por que você levanta de manhã para trabalhar? Porque eu sou obrigado a levantar. Se eu não levantar para trabalhar, eu vou ser mandado embora, minha empresa não vai crescer, nós vamos ter problemas. Agora, o dízimo, você faz como gratidão, obrigado ao Pai, porque esse é um reflexo da fidelidade que o Senhor tem dado, pelo alimento que eu recebo, pela água, pela chuva, pela comida, pelo carro, pelos aviões, por tudo que eu posso fazer. Deus é maravilhoso. Eu disse aqui uma vez, vou repetir, você já orou pela água quente que cai do seu chuveiro? Eu oro, irmãos. Falou, Senhor, obrigado. Uma vez eu orei pelo entregador de pizza. O pessoal ficou bravo. Por que você orou pelo entregador de pizza? Ué, se ele tivesse sofrido um acidente, não tivesse alguém que entregasse, nós não tínhamos pizza aqui hoje. Louvado seja Deus, porque Deus arrumou o sustento para ele. Assim como nós também podemos agradecer a Deus por todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Por isso, meus queridos, a visão que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em particular a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Alphaville, na Lagoa dos Ingleses, ela entende que o dízimo é uma forma de adorar, a oferta é uma forma de adorar a Deus. E ela não é uma obrigação. Mas, pastor, o membro da igreja é obrigado. Bom, você pode até achar que é obrigado, mas o dia que você entender que é algo de gratidão, você vai ver que é bem diferente a entrega do dízimo. Torna-se algo maravilhoso. Você vai dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos concedido toda a glória e toda a graça para louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Por isso, irmãos, que Hebreus capítulo 7, ao lidar com esse sacerdócio de Melquisedeque, nós entendemos que as nossas ofertas, elas são uma forma de honrar o Senhor, de bendizer ao Senhor. A igreja vive dos dízimos e das ofertas. A igreja vive dos dízimos e das ofertas. E nós conseguimos caminhar quando há fidelidade nos dízimos e ofertas na igreja. Quero concluir esta noite dizendo para os irmãos o seguinte: ao adorar o Senhor com dízimos e ofertas, essa é uma prática que transcende as eras do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É algo que nós fazemos com o coração, com gratidão, dizendo, Senhor, só Tu és Deus,
e eu te louvo pela graça que o Senhor tem me concedido. Por isso eu sou fiel diante de ti, entregando os dízimos e oferta. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida antes de encerrar? Como é que você pode aplicar isso na sua vida antes de encerrar? Primeiro, conheça a generosidade. Qual é a primeira generosidade que você pode conhecer? E eu? Jesus Cristo. Essa é a primeira generosidade. Quando, irmãos, eu conheço a generosidade de Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós entendemos que o fazemos com alegria, como já foi dito aqui. Sabe algo interessante? Quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele ali é algo extraordinário, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre entre nós. E por meio de sua pobreza, nós fomos enriquecidos. Enriquecidos. Jesus, Senhor, Rei dos Reis, magnífico, se fez pobre por mim e por você. E nós somos enriquecidos em Cristo Jesus. Por isso que nós somos chamados a reconhecer que toda a nossa vida, todos os nossos recursos são dádivas do Senhor. Dádivas dele. E nós reconhecemos entregando nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Segundo aplicação importante é compreender os propósitos de dar em adoração. É importante entender que o ato de dar, ele é um ato de gratidão e não um ato de obrigação. O dia que nós entendemos que esse ato é de gratidão, isso passa a ser uma alegria e nós separamos primeiro o dízimo e depois vamos fazer as outras coisas. Isso torna-se uma prioridade na vida do cristão. Você tem feito isso, meu irmão? Tem dado com alegria? Tem demonstrado de fato quem Deus é na sua vida? Por isso, meu querido, adore ao Senhor com seu dízimo, que é a sua oferta. E pratique isso de forma generosa. Generosa. Conforme nós encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Jesus Cristo ele nos chama, de fato, para fazer isso com alegria. Isso significa colocar em prática o que sabemos e entendemos sobre o dízimo e oferta. O fazemos com gratidão, com generosidade, e que essa é uma marca que transforma o coração do irmão. Certa vez eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos dizendo: o mais difícil que tem para converter não é o irmão, mas é o bolso do irmão. Nós temos a aprender, irmãos, a separar parte do que nós ganhamos para poder adorar a Deus também, porque a igreja só existe e ela só é mantida, porque os dízimos e ofertas são para o reino de Deus. Ficou claro, irmãos, até aqui? Ficou alguma dúvida? Então tá bom. Então vamos entender claramente o que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Pai,